nós voltamos aqui com a segunda parte da nossa retrospectiva do DBO, dos casos emblemáticos que aconteceram neste ano de 2022. E nós estamos falando de feminicídio. Já tivemos, né, a primeira parte e agora a gente vai para a segunda parte dessa retrospectiva. E a gente vai começar no mês de junho, com o feminicídio da Daniela Luiz, de 30 anos, que foi assassinada a facadas no dia 1º de junho. No dia 1º já teve mulher sendo assassinada aqui no estado. E isso aconteceu em Ribas do Rio Pardo. O autor do crime? Seu namorado, que também matou Gustavo Luiz, o filho dela, de 14 anos. O filho mais novo de Daniela, de apenas 4 anos, viu tudo. Ele foi encontrado pela polícia vagando pela rua, com a roupa toda ensanguentada e gritando: mataram a minha mãe, socorro. Agora vamos parar aqui e eu te pergunto, imagina uma criança de 4 anos correndo pela rua ensanguentada, gritando: mataram a minha mãe. Como vai ser isso na cabeça dessa criança? Porque o trauma, e para processar. Quando a polícia chegou no local, tanto mãe como filho, adolescente, já estavam mortos. Testemunhas contaram que viram o namorado da Daniela deixando a residência momentos antes. Também relataram que ele era possessivo, ciumento e já teria feito ameaças para ela em outras ocasiões. O maledito do ciúme, que as pessoas acham que é bonitinho. Ai, ele cuida de mim, por isso que ele tem ciúme. É que porque ele tá sendo protetor, por isso que ele tem ciúme. É tão bonitinho. Bonitinho. Esse bonitinho, né, acaba no quê? Agressão física, xingamentos de baixo calão, que eu nem vou dizer aqui, porque, né, nem cabe isso aqui, né? A gente sabe quais são os tipos de xingamento. E feminicídio. Ciúme, gente, não é bonitinho. Ciúme é a forma do outro mostrar para você que, para ele, você é um objeto, você é posse dele, que ele é seu dono e que ele te controla. Um relacionamento saudável em que o casal, eles, né, um acredita no outro, um confia no outro. Ah, claro, tem um ciúminho, uma coisinha aqui, mas controlar roupa, horário, a mulher ter que sair do trabalho, a mulher ser mantida em cárcere porque é ciúme, porque é um cuidado. Não, isso não é normal. Isso é criminoso. Bom, em junho a gente também tem o caso da Edione Bessocana, de 43 anos. Ela foi agredida e estuprada por um criminoso após negar um programa sexual em troca de drogas. Bom, ela chegou a ser socorrida, gente. Só que ela morreu na Santa Casa, quase um mês depois. A Edione, ela era dependente química. E a gente precisa muito falar sobre dependência química. Muito, porque é uma coisa séria. É saúde pública. O homem, o suspeito de 33 anos, ele era conhecido por oferecer drogas para as mulheres na região em troca de programas sexuais. Ele fazia uma troca. Eu te dou a droga e você faz sexo comigo. Só que ela negou. Ele tinha passagens por tráfico, roubo, furto e violência doméstica. Ele não tinha nenhuma relação com ela. Nenhuma, assim. Não era namorado, não era marido, não era tio, não era irmão. Mas, mesmo assim, ele vai responder por feminicídio. Por que que ele vai responder por feminicídio, Tatiana, se você falou que geralmente o feminicídio acontece quando existe alguma relação? Porque, nesse caso, ele agiu com menosprezo à condição da mulher. Por isso, ele vai responder por feminicídio. Ele está preso. Em junho, a gente ainda tem, né, a morte da Joana Dark Martins da Silva, de 40 anos. Ela foi espancada até a morte pelo marido. Ponta Porã.
Vocês estão percebendo que os feminicídios aconteceram em várias cidades do estado. Não é uma questão só aqui em Campo Grande. Você tem em Ribas, você tem em Nova Andradina, você tem em Ponta Porã, você tem em vários lugares. Três Lagoas. Os vizinhos ouviram gritos de socorro dela. Ela foi espancada durante o dia inteiro, todo dia. Imagina você o dia inteiro sendo espancada, sendo agredida. Ela tinha um ferimento de faca na perna também. Ele ainda chegou a chamar o SAMU, cara de pau, no período da tarde, dizendo que a esposa teria chegado em casa pedindo socorro e machucada. E ele achou que a polícia ia acreditar nisso, né? Porque, gente, combinamos aqui, vamos falar um negócio. Se você acha que você vai enganar a polícia, camarada, você tá muito, mas muito fora da casinha. A polícia tem métodos de investigação e a sua casinha cai. Os vizinhos desmentiram ele. Uma testemunha disse que ele espancou ela o dia todo, a madrugada. A mulher morreu, gente. Ele ainda levou o corpo para tentar despistar a polícia. A Joana já havia denunciado o marido quando ele tentou matar ela a facadas. Outras 2 vezes. Ele, violência doméstica. Ele foi preso em flagrante. Está lá aguardando, a possível denúncia ao MP para se marcar um julgamento. Quando vai ser? Não sabemos. Em junho, a gente ainda tem a Marcilene Pereira dos Santos, de 49 anos, que foi morta a facadas por quem? Pelo companheiro. Dionísio Paes de Souza, de 61 anos, onde? Costa Rica. Ele confessou o assassinato e disse que matou depois de uma discussão do casal. Por quê? Ciúmes. Aquele ciúmes que é bonitinho no começo, mas que termina assim. A polícia foi chamada pela filha do autor, depois que ela recebeu uma mensagem do pai, na madrugada, dizendo que ele tinha feito uma besteira com a companheira dele. Ele foi preso em flagrante. Disse que tinha tomado veneno. Foi levado para o hospital. Passou por lavagem estomacal, teve alta médica e foi para a delegacia. Familiares contaram que o casal estava junto há 1 ano e que as brigas e ameaças eram constantes. Eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres. Você pode achar o ciúme bonitinho no começo, a gente tá brigando, mas é briguinha de namorado. A tendência é piorar. Um relacionamento, ele precisa ser pautado pela confiança e respeito. Porque a pessoa não pode achar que ela é só dona, porque ela não é só dona. A partir do momento que a pessoa acha que ela tem a posse, aí degringola tudo. Aí é ladeira abaixo. E no dia 16 de junho, em Dourados, a Lucilene Nobel da Silva, de 38 anos, perdeu a vida. Ali no distrito de Macaúbas. Quem matou? O ex-marido, Roberto Moraes de Oliveira. Bom, ele teria, matou a mulher com tiros de espingarda. E o quê? O homem disse que queria apenas dar um susto no homem que estava na companhia dela. Por quê? Porque ele falou que tinha um homem na companhia dela. E ele foi até a casa dela, E daí ele queria dar um susto na pessoa que estava com ela. Matou ela. Ele falou ainda que ficou, depois, do crime, ficou escondido ali em umas residências abandonadas, próximo à casa da mãe dele. Bom, o casal estava separado há 3 meses. 3 meses. A justiça decretou a prisão dele na madrugada do dia 16 de junho. Ele se apresentou e no dia 20 de junho a delegacia está preso. Junho acabou? Não. Tem a Graziele Karine Soares Alves de Lima, de 28 anos. Ela foi encontrada morta na madrugada do dia 22 de junho. Quem matou? Ex-marido. Edmilson Veríssimo dos Reis. Onde? Na casa dela em Corumbá. Com o quê? Várias facadas no rosto. Ela teve os cabelos cortados e espalhados pela casa.
O autor, né, ele é conhecido como Aquidauana, Chitu, é um dos apelidos dele. Ele fazia serviços de mecânica. Ele ligou para um amigo avisando que tinha matado a Graziele. Ele tinha um histórico de violência doméstica e tinha uma condenação. Ele estava escondido em uma casa na parte alta da cidade, em Corumbá. Quem conhece Corumbá sabe que tem aquela parte alta, né? Então, ele estava escondido nessa parte alta aí. Teria atirado contra a própria cabeça, foi socorrido e no dia 27 de junho teve morte cerebral. Vai pagar pelo que fez? Não, né? Porque se matou. Deveria pagar? Deveria. Mas acabou sendo covarde. Bom, junho acabou com um saldo grande, né? Porque não deveria ter nenhuma mulher morta. Em julho, a gente teve um respiro, as mulheres do estado. Mas em agosto, não. Em agosto, teve o caso da Luciana Carvalho, de 45 anos, que o corpo dela foi encontrado cerca de 3 dias depois dela ter sido morta, a facadas. Por quem? Pelo companheiro. Bom, vizinhos da vítima sentiram aquele odor forte, né, vindo da residência dela. Porque pensa, 3 dias o corpo lá, morto, calor, fede, né, gente? Ela foi morta com cerca mais ou menos de 4 golpes de faca. Enquanto a perícia estava lá fazendo, né, realizando o trabalho deles, um dos vizinhos teria avistado o companheiro passando pela rua. Cara de pau, né? Os militares abordaram ele confirmou o crime, foi preso em flagrante. Esse ainda, você conhece, vocês já ouviram falar, claro, né? Do autor de roubo, crime, assassinato, feminicídio, que tem uns que voltam à cena do crime para ver, né, o que está acontecendo, para poder tentar se informar, ou até por vaidade, né, para falar, putz, cometi mesmo, né? Esse é um deles, né, que volta à cena do crime. Em agosto, a gente ainda tem a Rosa Rodrigues, de 29 anos, que foi assassinada pelo marido em Amambai. O Reinaldo Rodrigues Arce, de 30 anos. Ele estrangulou a Rosa. Ainda, presta atenção no que esse homem fez. Depois de ele matar a mulher, ele tentou simular que ela tinha cometido um suicídio. Mas é o que eu falei, gente. Você acha que você vai enganar a polícia? Você não vai enganar a polícia. Presta atenção. Quando você acha que você está indo, a polícia já foi e voltou 2 vezes. E ele acabou descoberto, é óbvio, e preso em flagrante. O Reinaldo disse para o delegado que tinha uma boa relação com a Rosa. Cara, eu fico imaginando, assim, como seria a má relação dele com a Rosa? Bom, ele acredita que a morte dela estava ligada a feitiço ou dívida, sem explicar para o delegado que dívida era essa. A pessoa ainda tenta simular que a mulher se suicidou, depois fala que a mulher foi morta por um feitiço ou uma dívida, sem saber explicar que feitiço ou dívida é esse. E quer pagar uma de louco, né? Quer pagar uma de louco para depois... Não, eu sou louco, eu matei porque eu sou louco. Enfim, ele foi autuado por feminicídio e violência familiar. Agosto acabamos, mas setembro tivemos morte. E a morte da adolescente indígena Ariane Oliveira Canteiro, de 13 anos. Ela foi encontrada morta na tarde do dia 11 de setembro, Dourados. Ela estava desaparecida, gente, desde o dia 2. Ela foi encontrada dia 11 e desapareceu no dia 2. Quem matou? Ex-namorado, 17 anos. Ele confessou o crime e disse que matou ela porque ela não queria reatar o relacionamento que eles tinham. Retirou a garota à força da casa, arrastou ela pelos fundos, levou ela até uma mata, ali na aldeia Bororó, matou ela por asfixia, porque ela não aceitava mais namorar com ele. A Ariane era neta do cacique Getúlio de Oliveira, da aldeia Jaguapiru. É um importante líder religioso ali na comunidade, viu?
O adolescente foi apreendido, porque adolescente não é preso, é apreendido e transferido para o NEI. E ele não comete crime de feminicídio, mas, né, análogo a feminicídio. Análogo. Daí ele vai cumprir, por exemplo, uma pena, que seria uma pena para quem comete o crime? Não, porque ele é adolescente. Tá errada a lei? Não sou eu que vou dizer, né? Bom, em setembro a gente precisa lembrar também do caso da Rebeca França Antônio, de 20 anos. Ela foi morta a facadas após uma discussão com quem? Com o ex. E por quê? Pela guarda dos filhos de 2 e 3 anos. Aconteceu isso no dia 7 de setembro, em São Gabriel do Oeste. O casal ficou junto por 6 anos, entre indas e vindas. Já estava separado há um mês. Para a polícia, o Rafael contou que no dia do crime eles brigaram pelo WhatsApp. Ela chamou ele de corno. A pior coisa que tem é chamar um homem de corno, né? Chamou o homem de corno, ele dá uma de machão, gostosão e vai lá para resolver o negócio. E o que ele foi? Ele foi lá, armado com uma faca. Na casa ainda tinham 2 amigas da Rebeca. O Rafael fugiu, passou na casa da família, se escondeu numa mata ali perto de Rio Negro. Ele foi preso no dia 7 de setembro, horas depois do crime. Por que matou? Porque me chamou de corno. Porque me desafiou, afinal de contas eu sou um macho, alfa. Quem que é Rebeca para me desafiar, né? Ninguém. Setembro, no dia 11 de setembro, morreu a Cleonice Mira Freire da Silva, de 52 anos. Gente, ela foi encontrada morta dentro de casa, em chamas, um incêndio. Aconteceu em Ponta Porã. Outro corpo foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas do carro, né, que estava na garagem da casa onde ela foi morta. O cara que estava dentro do porta-malas era, né, Mauro Lúcio de Souza, marido da Cleonice. Daí matou e se matou, né? Ele é o suspeito do crime, cometeu suicídio depois. O casal estava junto há mais de 20 anos. A irmã de Cleonice conseguiu entrar na casa, encontrou o corpo, né, caído, com sangue em volta, porque ela tinha um ferimento atrás da cabeça. Daí, em setembro, a gente tem o caso da Geni da Costa Reis dos Santos, 48 anos. Ela foi morta por quem? Ex-marido. O Cilso, na noite do dia 23 de setembro. Gente, ele quase degolou ela com um golpe de faca que ele deu no pescoço dela. Ela também foi esfaqueada nas costas, na orelha, no braço, no abdômen. Além de matar ela, ele esfaqueou a filha dela nas costas. A menina estava grávida de 8 meses. O filho dela também foi esfaqueado 2 vezes nas costas, porque eles estavam tentando salvar a Geni. Esse aí também é outro que se matou. Matou e se matou. A Geni tinha feito um boletim de ocorrência contra ele. E esse boletim de ocorrência foi feito um dia antes dele matar ela. Ela pediu medida protetiva. Né? Depois que ele matou ela, o que ele fez? Jogou o carro dele na frente de um caminhão ali na BR-163, na saída para Anhanduí. Ele chegou a ser levado para o hospital em estado gravíssimo, né? Porque depois que ele jogou o carro contra o caminhão, pegou fogo, gente. Ali na rodovia pegou fogo. Só que ele morreu na tarde do dia 24 de setembro. Daí a gente vai para outubro, onde a gente tem a morte da Ana Carolina Jara, de 26 anos. Ela foi morta na frente dos filhos, gente, esfaqueada. Pelo marido, o Neuci Casimiro, conhecido como Kiko. Lá a Ponta Porã também. Ele já tinha passagem pela polícia e tinha um mandado de prisão por lesão corporal contra a sobrinha.
Na frente dos filhos, ela foi morta. Antes de fugir, ele passou na casa de uma amiga da Ana, que cuidava das crianças, confessou o crime. Matei bem matado. Isso que ele disse na época. Dias depois ele se entregou para a polícia. Disse no depoimento que ele não se lembrava do crime, pois teria ficado cego durante a discussão que teve com a Ana. Oxê, como assim? E diz que a briga foi por causa de uma foto que a esposa postou numa das redes sociais, gente. Você briga por conta de uma foto na rede social e mata a sua mulher a facadas na frente dos filhos. E daí diz que não se lembra? Ela não tinha nenhuma medida protetiva contra ele, tá? Mas eles estavam em processo de separação já. Bom, diz que estava arrependido, chorou no interrogatório, mas não adiantou nada. Já cometeu o crime e está preso. Agora esperar julgamento. Quando vai ser? Não sabemos. Em outubro, a gente ainda tem a Adriana de Moraes de Lima, de 34 anos, que foi morta com um tiro na cabeça. Por quem? Marido. Claudinei dos Santos, de 42 anos, que se matou logo depois, também com um tiro na cabeça. São os que se matam, depois. A filha do casal, uma adolescente de 13 anos, viu tudo. Ela contou para a polícia que os pais estavam em processo de separação e que no dia fatídico, a Adriana tinha ido até a fazenda onde o Claudinei estava para buscar alguns pertences. Quando chegou lá, o casal começou a brigar, aquela discussão. Ele ameaçou a Adriana com uma espingarda. Ela foi atingida na testa e depois ele disparou contra a cabeça. Os dois morreram lá no local. Gente, que ano complicado, que ano pesado para as mulheres aqui no estado. Porque se você acha que acabou, não. Em novembro, a gente tem a Alexandra Galvão de Arruda, morta a facadas. No dia 13 de novembro, aqui na região central. O autor foi preso em flagrante, confessou o crime. Ele disse que bebeu, que ingeriu bebidas alcoólicas antes de matá-la. E ele ainda contou que o motivo foi uma discussão de uma suposta traição. Eu fico pensando assim, o povo fala, ai, acho que você me traiu, vou te matar. Gente, acho que você me traiu, eu vou me separar de você. É o correto a se fazer. Ela foi achada com sinais de estupro. Estava seminua, com a blusa levantada e o short abaixado. Ele não soube explicar por que ela estava seminua. No dia 15 de novembro foi decretada a prisão preventiva dele pelo feminicídio da esposa, Ele já tinha ameaçado de morte uma ex-mulher de 30 anos. Essa se salvou. A gente também tem que falar da Rihanna. A Rihanna é uma mulher trans e que foi morta a pauladas. Por quem? Pelo companheiro. Por quê? Por uma discussão de R$20. Ali no Noroeste. Noroeste ali, quem mora no Noroeste com certeza ouviu falar dessa história. O caso aconteceu no domingo. Ela tinha conhecido o namorado há pouco tempo. Só que assim, as testemunhas contaram que as brigas eram constantes. E é o seguinte, parece que ela tinha pegado R$20 do namorado emprestado, tá? E ele estava cobrando, disse que ela até vendeu uma caixa de sabão em pó para pagar ele. Bom, ela disse que não queria mais, manter o relacionamento. Ele ficou inconformado, partiu para cima dela com um facão. Daí você já viu, Aquela briga se formou. Daí, para se defender, ela estava com um pedaço de madeira na mão. Ele arrancou dela, deu um golpe. Presta atenção, ele deu um golpe no pescoço. A Rihanna caiu. Ele disse que foi para ir embora, mas voltou. E deu mais 3 golpes na cabeça dela. As vizinhas, moradores ali perto, falaram, não faz isso com ela, para. O que ele respondeu? É assim que eu resolvo as coisas. Ele foi preso num ponto de ônibus e levado para a delegacia. Você resolve as coisas assim, a polícia resolve assim, prendendo. E a gente tem o caso da Mona Lisa Pereira Alves Muricy, gente.
que é o caso mais recente aqui de novembro, de feminicídios de novembro. Ela foi morta a facadas pelo namorado no distrito de Ayanduí. Eles estavam fazendo um churrasco, uma confraternização durante o domingo, e à noite teve uma discussão e ele matou ela. Tinha outras pessoas na casa. Um outro homem que foi detido, mas negou que tinha qualquer participação no crime. Tá? A faca usada no crime foi apreendida a alguns metros da residência. Bom, segundo a delegada que atendeu o caso, questões financeiras estariam ligadas a esse feminicídio, porque a Mona Lisa tinha uma boa pensão e por invalidez, né? Porque ela era uma mulher nova para ser pensionista. E ele estava morando há pouco tempo na casa dela, eles tinham consumido drogas, tinham bebido naquele dia. Tanto é que lá os policiais apreenderam pasta base de cocaína, tinham várias latas de cerveja no local, tá? E o namorado tem passagens por tráfico de drogas, um homicídio em Dourados, lesão corporal e receptação. Ele está foragido ainda. Ele ainda está foragido e a polícia está procurando por ele. Bom, esse amigo que foi preso, que foi detido, foi ouvido, mas disse que não tem nada a ver com o caso, e a delegada falou que não, que ele realmente não teria ligação nenhuma com o caso. Bom, a polícia ainda continua na busca desse homem. Espero que encontre logo. Nós terminamos essa retrospectiva com esse balanço horroroso de feminicídios no estado. É um número muito assustador, gente, porque são muitas mulheres mortas. E assim, 2, 3, 4 num único mês. Então, nessa retrospectiva, o que eu tenho a falar para vocês, mulheres? Denunciem, não se calem. Gritos, ciúme excessivo, xingamentos, aquele empurrão que você acha que não é nada, ele evolui, tá? Precisa que vocês não tenham vergonha e denunciem, para vocês não acabarem sendo estatísticas de mortes por companheiros, por feminicídio. E você, vizinho, que constantemente ouve briga, gritos de socorro, por favor, chame a polícia, porque em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, para não terminar desse jeito. Bom, essa foi a retrospectiva do DBO 2022. Gostaria que fosse um pouco diferente? Gostaria. Quem sabe 2023 a gente não tem um ano melhor com menos feminicídios, menos mulheres sendo mortas, pelos homens acharem que nós somos propriedades deles. Bom, eu espero que esses casos não fiquem impunes e que os autores paguem pelo que eles fizeram. Bom, eu me despeço aqui dessa retrospectiva de 2022 e 2023 vamos, emanar energias boas para que seja um ano menos violento para as mulheres aqui no estado. Tchau, tchau!